Reverendo diácono, queridos irmãos e irmãs, Deus, em sua infinita misericórdia, demonstrou o seu amor para com o povo de Israel. Durante esta semana, nas leituras, tanto primeira quanto evangelho, vimos a infidelidade do povo que se afastou da aliança, mas Deus, na sua misericórdia, abriu os braços para receber novamente esse povo disperso. Portanto, para Israel, Deus é o absolutamente outro, muitas vezes inatingível pelo ser humano. Por isso, o único caminho para a salvação é justamente a fidelidade à aliança. Ou seja, Deus salvará gratuitamente os que se encontram nesta aliança, mas que também observem fielmente a sua lei, como descreve a primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio. Por isso, para os teólogos, a lei de Moisés era um inigualável tesouro da sabedoria. Seria um rumo seguro para a vida, para a sua história, para todas as circunstâncias. Se alguém dissesse, esta lei é difícil, o livro do Deuteronômio iria responder que isso não é verdade. Versículo número 11, na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do teu alcance. E quantas vezes a gente diz, essa norma da igreja é difícil, esse mandamento é complicado, como posso amar o meu inimigo, como posso virar a face, e assim por diante, textos diversos na Sagrada Escritura, mas precisamos compreender que a palavra de Deus vem dar sentido à nossa vida. É uma palavra viva, lembrada continuamente pelos profetas no Antigo Testamento, e hoje esses textos vêm lembrar cada um de nós da nossa adesão, do nosso amor a Deus, que deve crescer cada vez mais. Assim sendo, Deus manifestou a sua vontade na forma de mandamentos da aliança. Já não são inacessíveis como pensavam aquelas pessoas. Eles podem ser justamente recitados, interiorizados e guardados no coração. Amados irmãos, a palavra de Deus também deve ser recitada, interiorizada e guardada no nosso coração. Por si só não tem valor, mas se torna na nossa vida luz, esperança, perdão e salvação. Quando nos defrontamos com esta palavra, a nossa vida se transforma, a nossa vida muda. Versículo de número 10. Ouve a voz do Senhor teu Deus e observa todos os mandamentos e preceitos que estão escritos nesta lei. Converte-te para o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. Essa é a primeira frase da primeira leitura de hoje. Ouve a voz do Senhor teu Deus. Converte-te para o Senhor teu Deus de todo o coração. Se essa palavra tem sentido para a nossa vida, devemos colocar esta palavra de Deus em prática. O Evangelho, ele é bastante conhecido, traz para nós essa história do bom samaritano, e a pergunta central deveria ser, quem é o meu próximo? Esse Evangelho de hoje, ele é dividido em 3 partes. A primeira parte é aquela pergunta que o letrado faz a Jesus, está no versículo 25 desse texto. O mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou, mestre, o que devo fazer para possuir a herança, a vida eterna? Aqui começa a primeira parte do nosso Evangelho. A segunda parte é a parábola do bom samaritano. E a terceira parte é a devolução da pergunta que Jesus realiza para aquele mestre da lei. E lá está escrito, na tua opinião, ele respondeu, deixa eu ver aqui o versículo que eu já me perdi um pouco. Versículo de número 36. Na tua opinião, qual dos 3 foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu, aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse, vai e faz a mesma coisa. Essa é a terceira e última parte do Evangelho. Amados irmãos e irmãs, neste domingo surge o tema do discipulado, daquele que quer seguir o Cristo, daquele que quer ser discípulo do Senhor. E este caminho, este segmento se concretizam no Evangelho que acabamos de escutar.
em atitudes e comportamentos totalmente novos, tais como o amor sem fronteiras, que é a parábola de hoje. Claro que no próximo domingo também vamos meditar algo que serve para o nosso segmento, que é a escuta da palavra. Vamos ter o Evangelho de Marta e Maria, e depois do Evangelho de Marta e Maria, daqui a terceiro domingo, nós vamos meditar o Pai Nosso, que é outro texto importante que vai nos levar a esse amadurecimento nesse caminho do seguimento do Senhor. Assim, queridos irmãos e irmãs, o tema do amor ao próximo surge dessas duas perguntas do mestre da lei. A primeira, o que eu devo fazer para receber em herança a vida eterna? E a segunda é, quem é o meu próximo? Por que isso é importante para nós? Porque o amor é o conteúdo e o espírito de toda a lei de Deus expressa em mandamentos. Volto àquela pergunta, quem é o meu próximo? Primeiro, fica claro para nós que devemos amar o nosso próximo. Esse é o mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E segunda questão em relação a essa pergunta é, o próximo não é simplesmente aquele que está ao meu lado, ou aquela sua tia rica que vai deixar uma herança fabulosa para você, e que você gosta muito dela, né? Ou aquele que te faz o bem. Não, não é simplesmente. Mas é aquele que muitas vezes te tira do sério, te tira da paciência. Diz lá a palavra de Deus, amai os vossos inimigos. Se alguém bate a sua face e vira outra, olha como é difícil a palavra de Deus, mas segundo a primeira leitura, na verdade, este mandamento que hoje te dou não é difícil demais, nem está fora do seu alcance. Não está fora do seu alcance, ou não está fora do nosso alcance. Por isso, todo homem é o meu próximo. E é isso que o Evangelho quer dizer. Então tem um homem no caminho, ele é assaltado, está ali quase morto, desce um sacerdote e passa direto, desce um levita, passa direto, e o questionamento é, como aqueles homens não ajudaram aquele que estava ali? O Evangelho diz que estava quase morto, parecendo que estava morto. Se pensássemos que ele estivesse de fato morto, esses homens não poderiam tocá-lo. A primeira impressão nossa é julgar esses dois personagens, mas eles não poderiam tocá-lo, porque a norma deixava-se claro que se tocasse ficariam impuro. Imagine alguém que esteja baleado, morto assim numa estrada. Você não vai lá para olhar, para botar a mão, não é verdade? Tem gente que foge até, nem vai lá naquele lugar, não quer nem saber, foge com medo. E é nesse sentido que vamos olhar o Evangelho de hoje. Amados irmãos e irmãs, eles não poderiam tocá-lo para não buscar a impureza, porque era uma norma, um mandamento. Vem um terceiro, ele não era israelita, não tinha nenhuma norma, era um estrangeiro, um discriminado, um tipo quase herege pelos judeus, e era um samaritano. Era um samaritano. Ele não se preocupava com a lei, ele não se preocupava com o culto, e é o único que demonstra um amor espontâneo, desinteressado. Amados irmãos e irmãs, essa também deve ser a nossa atitude no dia a dia da nossa vida. O mandamento hoje é colocado, o amor hoje é colocado como mandamento para ser seguido. E quantas vezes é muito difícil a gente cumprir esse ato de amor, por exemplo. Quantas vezes o padre diz, olha, tem que trazer o quilo de alimento, lembrem de trazer o quilo, não esqueça de trazer o quilo, e às vezes a gente nem lembra. Chega aqui na missa, tinha que ter trazido o quilo, né? Aí o padre diz, semana que vem você traz então o seu quilo, e a pessoa esquece novamente. Ninguém é tão pobre que não possa partilhar, dividir alguma coisa, mas aquele que vai receber a bolsa está precisando, é um necessitado. Então, da mesma forma, podemos olhar o Evangelho de hoje. Aquele necessitado não foi acolhido pelos dois primeiros, e quantas vezes na nossa vida os necessitados não são acolhidos por nós. Amados irmãos, não há limite para o mandamento de amor. E isso é muito interessante, porque durante a semana as leituras nos preparavam para o domingo. Durante a semana só se falava de perdão. O povo que se afastou de Deus, o povo infiel, e Deus estava pronto para perdoar.
essas duas realidades andam juntas, tanto o perdão quanto o amor. Quando eu digo, não há limites para o mandamento do amor, posso dizer, não há limites para o mandamento do perdão. E é interessante que a primeira carta de São João, no capítulo 3, no versículo 17, diz assim, quem não ama, permanece na morte. Mas podemos acrescentar o perdão e dizer, quem não perdoa, permanece na morte. Às vezes a gente chega na confissão e diz, ai, como está difícil perdoar, padre, aquele fulano de tal. Mas tem que perdoar. Não tem outro jeito. Esse é o mandamento. Isso é a manifestação do seu amor. Essa é a diferença entre nós que vivemos na fé e aqueles que estão lá fora. Para eles é olho por olho, dente por dente. Mas nós somos ensinados pela boa nova de Jesus de amar aqueles que nos fazem o mal. Só, queridos irmãos e irmãs, só quem ama, pode viver a verdade, porque é capaz de sair de si mesmo, dos seus próprios interesses, exigências, para se pôr no lugar de quem sofre, no lugar de quem padece. Somente quem ama, repito, somente quem ama pode ser hospitaleiro, acolhedor, humilde e fraterno. Por isso é impossível um cristão verdadeiro sem amor aos irmãos. É impossível aquele que diz assim, eu sou cristão, eu sou fiel à igreja e ao Senhor, se não tem o amor em sua vida e não pratica esse amor. Mas podemos falar sobre o perdão. Não existe um cristão verdadeiro que não perdoe. O verdadeiro cristão é aquele que perdoa o seu próximo, perdoa o seu irmão e manifesta o seu amor. Textos diversos na Sagrada Escritura vão falar sobre isso. Por exemplo, para terminar, São João 13:34, diz assim, dou-lhes um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros como eu vos tenho amado. Nisto reconhecerão que vocês são meus discípulos. Primeira carta de São João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeia seu irmão, ele é mentiroso. E a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. Amar é cumprir toda a lei. Por isso, é trazer a lei de Cristo, que é a lei do amor, não só na nossa boca, mas no coração.